João, capítulo 12, versículos 1 a 8, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu queria introduzir esse texto de uma forma bem interessante. Deixa os meninos projetarem aqui para mim, pode ser? Os meninos vão projetar aqui. Você conhece a pirâmide de Maslow? Eu creio que alguns aqui devam conhecer. A pirâmide de Maslow, esta pirâmidezinha aqui, é o que chama-se de hierarquia das necessidades. É um conceito teórico que foi criado por um psicólogo chamado Abraham Maslow. E o seu objetivo aqui é determinar as condições necessárias para que cada ser humano atinja a satisfação pessoal e profissional. Então, de acordo com Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades com o objetivo de conquistar a tão sonhada autorrealização pessoal. E o que isso quer dizer? Veja que o esquema da pirâmide trata da hierarquização dessas necessidades. Na base aqui nós temos as necessidades fisiológicas: necessidade de comer, beber, necessidade de dormir, necessidade de fazer sexo. São necessidades fisiológicas. A segunda base, amarela, necessidade de segurança, necessidade de estar em um trabalho seguro, necessidade de ter segurança pessoal contra a criminalidade, ou segurança no amor, nos relacionamentos. Há uma necessidade aí. A terceira necessidade que ele coloca são as necessidades sociais, que diz respeito ao amor, se relacionar uns com os outros. E a quarta, a necessidade de autoestima. Aquela necessidade que nós temos de ir ao cabeleireiro todo final de semana, fazer aquele cabelo bem cortadinho na régua, deixar a barba na régua, como diz, os meninos, as mulheres ali, comprar dúzias de maquiagem e tudo mais. E por último, a necessidade de autorrealização, que seria aquele topo. Quando você chega lá e você diz: consegui, eu venci na vida, eu tenho tudo. Acontece que o marketing usa esses parâmetros para criar necessidades e demandas que muitas vezes são impossíveis de se realizar. Cria uma demanda altíssima. Criam necessidades que até então nós não tínhamos, ou não sabíamos que tínhamos. E passamos então numa busca desenfreada por recursos para poder suprir essas necessidades que não tínhamos ou não sabíamos que tínhamos, mas que agora desejamos. E nessa busca desenfreada, nós perdemos algumas coisas pelo caminho. Perdemos algumas coisas pelo caminho. Essas necessidades, essas demandas, elas são realmente necessárias? É preciso isso mesmo? Ou estamos em busca de uma satisfação pessoal e realização financeira, que muitas vezes nos adoece, muitas vezes nos afasta dos nossos familiares, dos nossos amigos e de Deus?
de Deus. Uma busca desenfreada para suprir essas necessidades, de acordo com Maslow, que nos afasta de Deus. Nós vamos refletir um pouco nesse texto sobre isso. Sobre qual é a nossa real necessidade. O que deve ser a nossa prioridade. E no nosso texto, Jesus está indo para Jerusalém. Ele vai celebrar a Páscoa, que daqui a 6 dias iria acontecer. E seria exatamente a última Páscoa que ele celebraria. Mas antes ele passa por Betânia. E em Betânia, ele reencontra um grande amigo, Lázaro. Eles propõem um jantar. Faremos um jantar para receber o nosso mestre. Faremos um jantar para nos assentarmos com ele e ouvir as suas palavras. Segundo os evangelistas Mateus e Marcos, esse jantar é na casa de Simão, um ex-leproso, que também morava em Betânia. E nesse jantar encontram-se Simão, que é o anfitrião, encontra-se Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, os discípulos, que andavam com Jesus o tempo todo, também Marta, que no texto aparece servindo, trabalhando, né? Aliás, ela sempre se ocupava em fazê-lo, sempre que nós vemos Marta no texto, ela está trabalhando, ocupando-se com coisas do dia a dia. E aparece Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Eles estavam muito felizes. Evidentemente, a festa era um reconhecimento, em agradecimento ou gratidão pela obra que o Senhor havia realizado entre eles. Note, então, que são mencionados em destaque Lázaro no nosso texto, sentado ao lado de Jesus, possivelmente o anfitrião Simão sentado do outro lado. Marcos e Mateus vão nos fazer saber disso. Estes haviam sido agraciados pelo Senhor Jesus Cristo. Um com a cura da lepra, o outro foi trazido dos mortos. Então eles estavam muito felizes. E existem inúmeras histórias que se possa contar a partir desse texto, mas uma em especial me chama a atenção e é a que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Trata-se do ato de generosidade e louvor de Maria. Maria é sempre vista como aquela que escolhe o melhor. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 e 42, é Maria quem vai protagonizar o que se deve fazer diante do Senhor. Maria, ela está sempre diante do Senhor. Marta andava sempre ocupada com os afazeres, mas Maria escolhia estar perto do Senhor. No versículo 42 de Lucas 10, Jesus diz: pouca coisa é necessária, uma só, ele vai dizer, até mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés do Senhor. Mas há um outro personagem no nosso texto, um coprotagonista nessa cena. E este homem, em certo sentido, ele contrasta com a ação generosa de Maria. A sua atitude é egoísta, a sua atitude é avarenta. Estamos falando de Judas Iscariotes. E o que acontece a seguir, então, é a encenação de um ato de amor e generosidade versus um ato de avareza e de egoísmo. Ou, como está aqui no nosso, generosidade, egoísmo e avareza. O tema da nossa reflexão é vivendo bem a vida financeira. E esse texto é muito propício para nós falarmos sobre isso. Para viver bem uma vida financeira, nós temos que definir quais são as nossas prioridades. O que é mais importante para nós? Onde devemos aplicar os nossos recursos? Tem que definir isso. Quais são as nossas necessidades prioritárias? E esses dois personagens nos ensinam essa verdade de maneira bem prática. Maria e Judas estão em um vívido contraste aqui. Maria, na sua devoção, provê
aquela honra dos mortos, que é o embalsamento. Isso é uma honra. Ela provê a honra dos mortos. E Judas, no seu egoísmo, ele provê inconscientemente a própria morte. E nós vamos olhar para esses dois personagens, de onde nós vamos tirar alguns ensinamentos. E o primeiro desses personagens é Maria. Falemos então do amor e a generosidade de Maria. No versículo 3, nos é dito que Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O amor de Maria é um amor devotado. Ela se coloca diante do Senhor de corpo e alma. E é sabido que Maria sempre tratou toda e qualquer oportunidade de estar perto do Senhor, de agradar o Senhor como uma oportunidade única. Nós lemos agora há pouco que o dia do Senhor é um dia em que nós nos colocamos diante do Senhor. São oportunidades que nós temos. E o Senhor nos promoveu oportunidades para estarmos diante da sua presença todos os dias. Maria fazia de cada oportunidade dessa uma oportunidade única. E aqui não é diferente. Ela não perdia tempo em tarefas corriqueiras quando o mestre estava por perto. Maria era uma ouvinte dedicada, devota. Ela sentava-se aos pés do Senhor e o ouvia falar. E agora, mais uma vez, ela está lá, prostrada aos pés de Jesus. A sua escolha parece sempre ser a melhor. Sempre ser a melhor. E Marta está servindo, mesmo não estando na sua casa. Note que Marta está servindo, correndo. Ela se ocupava com essas coisas, mas Maria estava aos pés do Senhor. Ela encontrou o seu lugar ali. Ela fez com que as suas necessidades não parecessem mais importantes. A sua prioridade era estar aos pés do Senhor. Ela fez disso a sua prioridade. Lembre-se, para que nós vivamos bem financeiramente, nós temos que escolher prioridades. Maria tinha uma prioridade: agradar ao Senhor. E o texto segue dizendo da generosidade de Maria. Aos pés do Senhor, tendo o Senhor como a sua única prioridade, Maria agora realiza um ato generoso. Aos pés do Senhor, ela dá tudo o que tem. Ela derrama um precioso e caro perfume aos pés de Jesus. O perfume em si é o que eles chamam de nardo. É uma especiaria proveniente da Ásia. Só dá lá nas regiões da Índia, no extremo oriente. E esse produto era importado em lombo de animais. Então vocês já devem imaginar, devia ser muito caro. Um produto difícil de se encontrar. E Maria, com a ajuda dos evangelistas, Mateus e Marcos, nós sabemos que ela quebra um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, ele tinha mais ou menos 10 centímetros, algo assim. E, segundo o texto, ela derrama uma libra de bálsamo. Isso quer dizer que ela tinha 350 ml do perfume mais precioso que se podia encontrar naqueles lugares. E o que ela faz? Ela quebra esse alabastro e ela derrama aos pés do Senhor esse perfume em sua forma sem mistura. Nessa forma, do jeito que está, sem mistura, esse conteúdo podia ter um valor inimaginável, porque ele poderia ser diluído, feito outros. Mas para Maria isso não importa. Ela derrama o seu conteúdo sobre o Senhor. E não importa se o texto de Marcos, de Matos, de Mateus, vai dizer que foi na cabeça, que foi no corpo, e enquanto o que de João diz que foi nos pés. Não importa. O que importa é que ela
derramou sobre o Senhor aquele precioso perfume. O que importa é que ela deu para o Senhor o que ela tinha de melhor, ela reservou para o Senhor o que ela tinha de melhor. O que importa é que ela deu para o Senhor tudo o que ela tinha. O que importa é que ela não tomou outras prioridades para pegar esse precioso perfume caro e ocupar com outras prioridades. A prioridade dela era o Senhor. O que importa é que ela tomou como prioridade, e mais importante, servir ao seu mestre. O que importa é que Maria buscou o melhor. Maria buscou o melhor. O seu melhor, amado, não precisa ser uma oferta milionária. A sua oferta pode ser a oferta da viuvinha, 2 moedinhas. Isso pode representar tudo que você possa ter. Maria não foi generosa porque deu uma oferta desse tamanho ao Senhor. Maria foi generosa porque ela não calculou o valor da sua oferta. Ela não pesou. Ela não fez contas. Ela simplesmente ofertou. Era para o Senhor. E isso bastava. Não importava o valor. O importante é que era para o Senhor. Mas Maria, também, nesse ato generoso, ou ao fazer esse ato generoso, ela o faz em humildade. Perceba no texto que Maria se coloca numa postura. Ela toma a libra de bálsamo muito precioso e ela unge os pés do Senhor. E para fazê-lo, ela não faz numa postura erguida, de pé, cabeça erguida. Não, Maria se humilha. Ela se humilha diante do Senhor. Ela não quer demonstrar nenhum status. Ela se joga aos pés de Jesus. Lavar os pés de alguém naquela época era considerado algo humilhante. Veja que João, quando está dizendo, João Batista diz que ele não é nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele está querendo dizer que eu não sou digno, nem sequer de fazer o ato mais humilhante que o homem possa fazer, dada a grandeza do Senhor. E Maria lhe lavou os pés. E não apenas isso, ela secou os pés do Senhor com os seus longos cabelos. Naquela cultura, uma mulher soltar o seu cabelo em público era algo vergonhoso, inimaginável. Mas Maria aqui, ela solta o seu cabelo, ela se humilha diante do Senhor, ela não apenas dá ao Senhor uma oferta caríssima, uma fortuna, uma pequena fortuna, mas também ela se dá ao Senhor, ela se coloca diante do Senhor, né? Ela não apenas dá tudo que ela tem, ela dá tudo que ela era, tudo que ela era, tudo que o Senhor quer de nós, é tudo que nós somos. Nós louvamos aqui, que Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Senhor de tudo que somos. Ele é o Senhor de tudo que temos. A casa diz que encheu-se do cheiro do perfume, do bálsamo. Numa tradução melhor, a casa encheu-se do seu extravagante amor declarado pelo nosso Senhor. O gesto de Maria prepara então o corpo de Jesus para a morte. O próprio Senhor Jesus nos faz saber disso em suas palavras. Inconscientemente ela prepara o corpo de Jesus para a morte, o ato final com que ele vai entregar a sua vida aos homens. Então eu te pergunto, a oferta de Maria foi uma oferta, um desperdício inútil? Foi inútil o que Maria fez? Não, não foi. É dito pelos evangelistas Mateus e Marcos, eles completam a frase. Jesus diz que ela fez o que pôde.
Isso é um testemunho nobre. E encerra um princípio muito importante nesse texto. Ela fez o que pôde. Ela deu o que tinha. E o que ela tinha não era a fortuna em um frasco de perfume. Era o que ela tinha dentro dela, o coração. O Senhor Jesus diz que, em verdade, vos digo, isso são palavras do Senhor Jesus, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a sua memória. Marcos, capítulo 14, versículo 9. Mateus 26, 13. Certo teólogo disse algo, e eu gostei e anotei, vou ler para vocês. No ato de amor feito a ele, ela havia erigido para si mesma um monumento eterno, tão duradouro quanto o Evangelho, a palavra eterna de Deus. De geração a geração se cumpriu esta profecia notável do Senhor. E até nós, ao explicar essa declaração do Redentor, contribuímos para o seu cumprimento. Maria deu tudo o que tinha e recebeu uma honraria eterna. E vai receber lá, na eternidade, uma herança eterna. E em contrapartida, nós temos o oposto da atitude de Maria, Judas. Nos versículos 4 e 5, nós vamos ver então sobre a atitude odiosa de Judas. O egoísmo e a sua avareza. Os versículos 4 e 5 vai nos informar. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas se incomodou com o que estava acontecendo. Judas se incomodou não pelo fato da mulher ter se colocado aos pés do Senhor. A mulher, amados, naquela época, ela era muito discriminada. Ela não podia fazer certas coisas. Haviam certos ritos que as mulheres não podiam fazê-lo. Mas não era essa a indignação de Judas. Ele também não estava indignado porque ela soltou os cabelos, algo vergonhoso. Não. A indignação de Judas estava pelo valor da oferta que foi dada. Vejam só. Pelo valor da oferta dada. Então Judas disfarça a sua boa intenção, ou disfarça o seu egoísmo com a sua boa intenção. Ele diz: por que não se dá aos pobres? Essa é a proposta que Judas faz no versículo 5. E é uma proposta que nós podemos aceitar. Claro, é bom. Não é bom nós pegarmos e ajudarmos os pobres, dar aos pobres? É bom. É uma ótima ideia. Afinal, a comunidade que vive o Espírito do Cristo ressurreto é uma comunidade, composta por pobres, pessoas que se fizeram pobres. E que sempre estão abertos fraternalmente aos pobres. Então, é uma boa ideia a de Judas. Então, por que Judas estaria sendo aqui egoísta? Porque, na verdade, essa não era a vontade própria de Judas. Essa não era a prioridade de Judas. No versículo 6, o apóstolo João nos faz saber que ele dizia isso porque ele queria o valor em sua posse para que ele o pudesse roubar ou levar, tirar. Não que ele levava necessariamente, roubava. Claro que aqui o texto está dizendo que ele roubava. João vai nos dizer categoricamente que ele roubou. Mas que ele era aquele que tinha o cargo, ou a seu encargo, o conteúdo da bolsa, o financeiro. Ele era tesoureiro de Jesus, numa linguagem mais própria dos nossos dias. Ele era tesoureiro do grupo. Era ele quem guardava todas as ofertas. E por vezes,
né? Ele tirava para si mesmo algo da bolsa. Ele comprava para si mesmo. Imagine você caminhar com Jesus pela região da Judéia, sem ter o que comer, o que vestir, e aí você tem um pouco dinheiro que é de doação, e aquilo tem que ser racionado, porque eram 12 fora as pessoas que ainda seguiam Jesus, né? Então, por vezes, Judas meio que se esvaía dos outros e tirava da bolsa e comprava algo para si. Ele não pensava nos outros. Judas era egoísta mesmo. É o que João está nos dizendo. Ele era um sujeito egoísta. A sua atitude egoísta diante da cena, né, presenciada pelos presentes, era digna de nota, porque ele não se importava com os pobres. A sua prioridade era suprir a sua própria necessidade. Sua própria necessidade. Judas não estava preocupado com os pobres. Nós temos vários Judas nos nossos dias, que eles não me ouçam, alguns políticos, que em época de campanha vão à nossa rua, batem na nossa porta, eu me importo com você, eu me importo porque você não tem o que comer, eu me importo porque você não tem o que vestir, eu estou preocupadíssimo porque você não tem um emprego, eu vou arrumar isso para você, me dá seu voto de confiança, que eu vou fazer isso. E assim que eles são eleitos, o que eles fazem? Esquecem que você existe, não é verdade? Se alguns se lembram das cenas protagonizadas pelos nossos estimados deputados, na época da cassação da presidente Dilma, né, as palavras, né, que eles gritavam, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu papagaio, pelo meu cachorro, não era por você, não era por mim, não era pelos pobres da favela, não. Judas estava nessa categoria, ele não estava nem aí para os pobres. A sua prioridade era suprir a sua própria necessidade. Amados, quantas vezes nós deixamos de ofertar na casa do Senhor porque nós queremos suprir as nossas próprias necessidades? Preocupados, muitas vezes, com um sapato novo, com uma roupa nova, com um carro novo. Meu carro não é bom, mas, irmão, ele não anda. Não tem 4 rodas, não tem um motor, não está bom dirigir. O pastor tem um carro 1.0 ali, está brincando com o Hélio, né, Hélio? Vindo pela estrada, ele me leva onde eu quero chegar. Está ótimo, não tem ar-condicionado, mas está tudo bem. É bênção. Estou satisfeito com ele. Se o Senhor me permitir ter um outro melhor, glória a Deus. Por vezes nós somos tão egoístas quanto Judas. Fazemos as nossas prioridades. Colocamos ela acima de qualquer coisa, de todos, e por vezes acima de Deus. Outro aspecto que esse texto também nos destaca, nos mostra, é a avareza. A avareza de Judas. Judas era um homem avarento. Ele precifica tudo. Ele precifica o louvor. Judas precifica a bondade. Judas precifica o amor. Judas precifica a vida. A vida. Como nós vamos ver mais além um pouco no texto. Judas pegando 30 moedas de prata para entregar um homem, uma pessoa, um ser humano, o seu mestre. Judas precifica tudo, até mesmo a vida humana. Para Judas tudo tem um preço, tudo pode ser vendido, tudo pode ser comercializado, tudo tem um valor monetário. É graças a Judas que nós sabemos que esse pequeno frasco de perfume que Maria quebra e derrama aos pés do Senhor custa uma pequena fortuna. Só para vocês terem uma ideia, eu calculei mais ou menos o valor médio de uma diária. Eles ganhavam por dia lá. Não era como a gente, que fecha o mês. Eles ganhavam diária. Uma diária, hoje em dia, média, está uns R$150? Vamos calcular aí? Uns R$150. Acho que a grande maioria de nós aqui ganha uma diária assim. Multiplica isso por 300. R$45 mil.
era uma pequena fortuna. E graças a Judas nós sabemos disso. E é lógico, isso saltou aos olhos de Judas, que imediatamente estimou que aquele perfume poderia ser vendido a esse custo e, nas suas palavras, dado aos pobres. Acha que Judas iria dar aos pobres? Judas não estava interessado nisso. Aí está um homem que tem um apego excessivo ao dinheiro. Aí está um homem que tem apego excessivo às riquezas. Falta a ele generosidade. Ele é um homem mesquinho. Alguns já ouviram essa palavra? Sovina. É um homem sovina. Ele é aquele tipo de homem que fala sempre em termos de valores. Veja o meu carro. Olha o meu carro novo. Custou caro. Veja a minha casa enorme. Custou caro. Olha as minhas roupas importadas de grife. Os meus acessórios. Custaram caro. Ele é esse tipo de homem. Ou ele é daquele que diz, eu não vou contribuir por isso ou por aquilo. Eu não vou dar dízimo na igreja não, porque o pastor rouba. Eu não vou ofertar na igreja porque o pastor rouba. Ele vive a sua vida pensando nisso. Amados, a avareza é um dos piores pecados no homem, pois ela revela realmente a quem este homem serve. Só para ilustrar, lembremos do jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e pergunta, mestre, o que eu posso fazer para ir para o reino de Deus, para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus lhe dá algumas instruções baseadas no Pentateuco, na lei. Não mate, não roube, não adultere. Faça isso, faça aquilo. Mestre, tudo isso eu faço. Então eu já estou bem, vou para o céu. O Senhor Jesus vira para ele e diz, uma coisa te falta ainda. Vai lá, pega tudo que tem. Vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. O texto vai nos dizer que este homem abaixou a cabeça entristecido porque era rico e foi embora. Isso revelou que aquele homem não servia a Deus. Aquele homem servia ao seu dinheiro. Aquele homem servia à sua riqueza. E a sua avareza, neste momento, foi colocada para fora. A quem você serve? E por fim, o último aspecto que podemos falar da pessoa de Judas é a sua ambição. Judas, sendo quem ele era, ele não ficaria em segundo plano no grupo de Jesus. Estamos acostumados a ver sempre o apóstolo Pedro se colocando à frente e respondendo pelos outros. Contudo, aqui é Judas quem vai se adiantar e vai tomar a palavra. É ele que decide por si mesmo e para si mesmo. Ele não está representando os outros. Embora o autor nos diga que os discípulos vão se colocar à frente, João vai nos dizer especificamente, foi Judas. Judas foi quem se colocou à frente e se incomodou. Judas tomou a frente, tomou a palavra. Ele decidiu isso por si mesmo e para si mesmo. E daqui a alguns dias no texto, Judas vai fazer a mesma coisa. Ele vai decidir por si mesmo e para si mesmo. E vai sair do banquete e vai entregar o seu Senhor por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Judas tinha uma ambição. E aparentemente esta ambição de Judas envolvia riqueza. Ele tinha uma necessidade premente. E essa necessidade envolvia as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo. E não importa qual seja o preço, Judas está disposto a pagar esse preço. A sua ambição é inerente a si mesmo, nasceu com ele, faz parte dele. Está conosco também. É ela quem fala através da sua boca. Todas as vezes que ambicionamos algo, todas as vezes que pensamos no projeto de realização pessoal, uma ambição desenfreada,
saiba que isso provém do pecado que reside em você. E aqui no nosso texto, Judas faz e fala a partir de si mesmo. Judas desculpa a sua própria avareza, disfarçando-se com preocupação paternalista aos pobres. Mas, na verdade, o que Judas tinha era uma ambição. Ele queria enriquecer, ele queria dinheiro. Judas é aquele cara que vai para a igreja pensando, se eu der 100, o Senhor vai me devolver 1.000. Se eu der 1.000, o Senhor vai me devolver 100.000. E existem ministros para isso. E atraem pessoas como essa, que estão mais interessadas em riquezas nesse mundo. Mas o seu objetivo não era os pobres. Há uma satisfação pessoal aí, há uma necessidade a ser preenchida. Por vezes nós somos como Judas. Pensamos mais nas nossas necessidades e projetos pessoais, pensamos mais na nossa realização pessoal do que em Deus. Começamos a nossa reunião lendo Deuteronômio 29. Davi está agradecendo a Deus, porque quando ele conclamou que se trouxessem riquezas, tesouros, para construir a casa de Deus, os filhos de Israel, os príncipes de Israel, encheram a casa do Senhor de riquezas, trouxeram seus objetos de ouro, de prata, as suas riquezas, para que a casa de Deus fosse construída. Eles não viram a sua necessidade, mas a necessidade de servir ao Senhor. O Senhor Jesus nos dá a conhecer a sua bondade ao permitir a nós de fazer parte da sua mesa, a nós que somos mesquinhos, a nós que somos ambiciosos, a nós que somos egoístas, avarentos. Ele nos permite. É digno de nota dizer que, mesmo conhecendo Judas, uma pessoa avarenta, uma pessoa desleal, não só foi contado entre os 12, como lhe foi dado uma tarefa. O Senhor Jesus nos aceita como nós somos, mas Ele diz que não devemos ficar como viemos, devemos mudar. O Senhor permite que nos assentemos à sua mesa, mas isso não significa que Ele aceite o nosso pecado. O Senhor Jesus permite que assentemos à sua mesa, mas Ele não permite que continuemos avarentos, egoístas, ambiciosos. Deve haver uma mudança em nosso coração. Eu quero concluir aplicando esse texto em três aspectos. 3 simples conceitos. Para vivermos bem a nossa vida financeira, devemos aplicar esses simples conceitos na nossa vida. E quais são eles? O primeiro deles é o amor ao Senhor. O amor, amados, não é egoísta. O amor não é egoísta. Ele é desprendido do eu para o próximo. Quando entendermos e vivermos o amor de Deus por nós, aí sim, de fato, poderemos amar o nosso próximo de forma genuína e devotada. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não entendermos o amor de Deus por nós, não conseguiremos amar o nosso próximo de forma genuína e devotada. E o que isso tem a ver com a minha vida financeira, pastor? Você pode estar se perguntando. Isso, amado, definirá as suas prioridades. Isso vai definir quais são as suas prioridades. Você não será mais um robozinho do marketing. Você não será mais uma vítima da publicidade. As suas prioridades estarão em amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Então, tudo que você buscar será condicionado a isso. Segundo, generosidade. Com as prioridades redefinidas, você se tornará de fato uma pessoa mais generosa. Você não vai sair precificando o seu tempo, você não vai mais precificar o seu amor, você não vai mais precificar a sua atenção. Você não se importará com isso. Você verá que a riqueza
não substitui o amor, não substitui a família, não substitui os relacionamentos com seus amigos, o relacionamento com seus irmãos. Você se tornará uma pessoa mais feliz quando entender que essa busca por autorrealização nada mais é que um meio de nos afastar da nossa família, nos afastar dos nossos amigos, nos afastar de Deus. Que a sua busca não seja por autorrealização, seja pela realização da vontade do Senhor na sua vida. Você se tornará uma pessoa mais generosa. Para nós vivermos uma vida financeira boa, além de amarmos o nosso próximo, de forma a redefinir as nossas prioridades, de ser generosos, também é importante que sejamos humildes. Humildes, não sermos ambiciosos. Pastor, eu não posso ser ambicioso? Claro, você pode. Mas se você não entendeu o amor de Deus, se você não mudou as suas prioridades, certamente, pode ter certeza, que a sua ambição será a sua ruína. Sua ambição será a sua ruína. Se você não entendeu o amor de Deus, se você não redefiniu as suas prioridades, a sua ambição será a sua ruína. Esteja diante do Senhor como quem depende do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas aqui. Não queira disputar com Ele. Não queira ser mais do que Ele. Caia aos seus pés. Viva uma vida de dependência ao Senhor. As minhas prioridades não são mais a minha autorrealização pessoal. Porque nessa altura, eu já entendi que Deus é tudo, sobre tudo, em tudo. Eu não preciso mais tentar suprir uma necessidade mercadológica por riquezas. Deus é tudo e em tudo. É Ele quem me supre em tudo. Ele me dá o que é necessário para que eu possa viver. O Senhor é o maior exemplo que nós temos. Ele deixou a sua glória por amor. Ele amou-nos a ponto de negar a sua riqueza, sua soberania, sua majestade. Humilhou-se para viver a nossa vida. E Ele foi a pessoa mais generosa que esse mundo já conheceu. Ele deu a própria vida para pagar uma dívida nossa. Ele deu a própria vida por nós. E tudo que Ele nos pede é que sigamos. É que o sigamos em amor. É que o sigamos em generosidade. É que sigamos em humildade. Amados, vivam uma vida financeira próspera. Mas uma vida financeira próspera em amor, em generosidade, em humildade. Que a sua riqueza, que a sua prosperidade não seja sua, seja do Senhor. Seja para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. O Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Possamos sair daqui esta manhã com esses conceitos cravados no nosso coração. Aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Redefinir as nossas prioridades. E viver uma vida em humilde busca do único que pode nos sustentar e suprir as nossas necessidades.